Mário Shapiro, sou professor aqui da escola. Eu normalmente, não sempre, mas normalmente sou professor que, se vocês vierem a entrar no mestrado, vocês tendem a ter aula comigo no primeiro ano, no curso de Direito e Desenvolvimento. É a matéria que eu dou no mestrado. E Direito e Desenvolvimento também é a nossa área de concentração, isto é, todo mestrado no Brasil, né, seguramente os mestrados acadêmicos, o profissional diria que também, mas como ainda é um novo mestrado que nós temos, a gente ainda tem uma regulação menos histórico de regulação, mas no mestrado acadêmico, seguramente, todo mestrado tem a sua área de concentração. O professor Mário Engler está aqui também, é o nosso coordenador do mestrado profissional. E no mestrado acadêmico nós temos uma área de concentração, isto é, né, o mestrado ele é organizado a partir de uma área, né, e esta área organiza, né, a ideia da pós-graduação no Brasil é que ela seja toda verticalizada, né, isso que assim determina o órgão regulador da pós-graduação, que é a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, que é um órgão do governo federal. De tal maneira que nós temos uma área de concentração que organiza, né, a atividade de pesquisa. Essa área de concentração, no nosso caso aqui na escola, é a área de Direito e Desenvolvimento, que é uma área não trivial para quem se formou em Direito em escolas que não essa aqui, que tem um perfil um pouco diferente, né? Eu mesmo me formei numa escola, não me formei aqui, então o Direito e Desenvolvimento para a gente, para nós todos, sempre foi uma novidade, né? E que novidade é essa? Quer dizer, o que a gente quer com um mestrado de Direito e Desenvolvimento? Qual é o propósito de um mestrado assim? Basicamente, a gente pode pensar que o propósito é estudar as relações de Direito e Desenvolvimento. A gente pode pensar em duas metáforas, né? A gente pode pensar em Direito e Desenvolvimento como uma lâmina ou como uma lente. Como uma lâmina é mais ou menos o que faz um pesquisador ao olhar através do microscópio, quer dizer, qual é o objeto para o qual ele está olhando. E o objeto para o qual ele está olhando para o Direito e Desenvolvimento como uma lâmina é pensar as relações de duas maneiras, de duas possibilidades de maneiras, vamos dizer assim, né? Duas possíveis maneiras. A gente pode pensar que o direito tem uma função instrumental para o desenvolvimento, né? De que maneira o direito ele é um instrumento mais ou menos satisfatório para se obter um processo de desenvolvimento. O desenvolvimento entendido aqui de uma maneira mais ampla possível, com uma ideia iluminista de progresso, seja econômico, seja social. Então, uma primeira vertente é a gente olhar o direito de desenvolvimento como uma lâmina, como objeto de análise, e pensando essa relação como uma relação instrumental. E pensando nessa relação instrumental, o direito pode cumprir aqui dois papéis importantes. Ele pode constituir as condições para o Estado ser um agente de desenvolvimento, alocando, portanto, para o Estado um poder decisório e coordenador da estratégia de desenvolvimento, como também a gente pode entender, o direito pode ter um papel instrumental, alocando para o mercado o papel de coordenação do processo de desenvolvimento. Se a gente olhar para a história do país, a gente pode reconhecer, numa trajetória recente, esses dois momentos de maneira bastante clara, né? Entre os anos 50 e os anos 80, a gente pode ver um franco predomínio das alocações ao Estado e da constituição de um poder discricionário no Estado de ser o agente de coordenação do processo de desenvolvimento do país. E nos anos 80, e sobretudo nos anos 90, uma certa reversão desse quadro e uma alocação para o mercado dessas condições de liderar o processo de desenvolvimento. Portanto, numa primeira chave, e olhando para, através do microscópio, e tentando entender essa relação em direito e desenvolvimento, a gente pode entender uma certa relação instrumental em que o direito, como uma ciência prática, tem como função constituir uma organização institucional do processo de desenvolvimento, seja eventualmente alocando para o Estado, seja eventualmente alocando para o mercado a liderança do processo ou a liderança dessa consideração de desenvolvimento. Por trás dessa primeira constatação, a gente reconhece nesse microscópio, né, nessa lâmina, um bicho com uma certa especificidade, né? E esse bicho tem como especificidade o crescimento econômico, ou seja, toda essa relação instrumental do direito
tem como pressuposto o desenvolvimento como crescimento econômico. Mas essa não é a única chave, ou não é a única lâmina de análise que esse microscópio tem, né? A gente pode pensar desenvolvimento numa outra chave de análise. A gente pode pensar desenvolvimento como desenvolvimento humano. A gente pode entender que, por exemplo, o PIB não é a única forma satisfatória de se medir o desenvolvimento de um país. A gente pode ter um país com um PIB muito alto, mas comunidades dentro desse país sendo absolutamente privadas dos seus direitos e condições. A gente pode ter desigualdades de gênero muito evidenciadas em países ricos. A gente pode ter desigualdades de raça em países igualmente ricos. A gente tem problemas de minorias em países igualmente ricos. De tal maneira que não é exatamente satisfatório, ou a gente pode ter países com um PIB bastante significativo, como é o caso do Brasil, que é o quinto maior PIB do mundo, e mesmo assim, para significativos estratos da população, se nós fizermos a pergunta de que se nós temos um país rico, talvez nós não tenhamos um país rico. Basta vocês notarem que 90 milhões de brasileiros, quase a metade da população brasileira, vive com uma renda entre R$ 1.100 e R$ 4.300. É a classe C. 50 milhões de brasileiros, um quarto da população brasileira, é beneficiária do Bolsa Família, porque tem uma renda familiar de até R$ 750. Portanto, o Bolsa Família atinge 12 milhões de famílias, né? Cerca de 50 milhões de pessoas. Portanto, se a gente olhar só para a métrica do PIB, talvez a gente não tenha uma boa leitura do que é desenvolvimento. E aí, portanto, a gente pode também entender que desenvolvimento possa ser entendido de uma outra maneira, como o desenvolvimento humano, como expansão de capacitações, como capacidade, o quanto determinados países são capazes de garantir às suas populações que consigam viver a vida que desejam viver. E a gente começa a entender desenvolvimento não como crescimento, mas como expansão de liberdades. E a gente, portanto, começa a pensar desenvolvimento como pensa um economista muito famoso, que é o indiano Amartya Sen. Desenvolvimento também, desenvolvimento é não só crescimento, mas também a expansão dos direitos e das liberdades. Nessa segunda lâmina, o direito não funciona só como um instrumento. O direito é desenvolvimento, né? A expansão dos direitos substantivamente considerados, a expansão dos direitos humanos, a expansão dos direitos de gênero, a expansão da inclusão social, ou seja, a expansão dos direitos numa perspectiva material, é em si a realização de um processo de desenvolvimento. Portanto, olhando o desenvolvimento através de um microscópio, a gente pode entender essa relação de maneiras diversas. Podemos primeiro entender o direito como uma ciência prática, cujo ofício é uma certa engenharia institucional para organizar um processo de desenvolvimento, estabelecendo quem é a instância de alocação e coordenação desse processo: o Estado, o mercado, a sociedade. A gente também pode entender essa relação não como uma relação instrumental, mas como uma relação quase de identidade entre desenvolvimento e expansão de direitos e integração de uma comunidade numa plataforma mais satisfatória, né? Entendendo, por exemplo, que a criação de direitos ou permissão de mulheres estudarem em determinados regimes opressivos é um processo de desenvolvimento, digamos, no regime do Talibã, né? Uma eventual reforma institucional naquele ambiente que permita mulheres irem à escola sem sofrerem violência, numa chave do Amartya Sen, seria isso entendido em si como desenvolvimento. Portanto, basicamente a relação entre desenvolvimento ela é uma relação bastante diversificada, mas que procura entender que o papel do direito é causar ou impactar ou, eventualmente, de alguma maneira, inclusive atrapalhar o processo de desenvolvimento. Há uma relação de constituição entre direito e desenvolvimento. Isso olhando a relação de direito e desenvolvimento numa perspectiva de uma lâmina, né, como um objeto. A gente também pode pensar que direito e desenvolvimento pode cumprir aqui uma função de uma lente, né, de um óculos a partir do qual se olham outros assuntos normalmente associados ao direito. Então, por exemplo,
De que maneira um reforço da responsabilidade civil no campo do direito societário poderia induzir a um desenvolvimento do mercado de capitais? De que maneira determinada legislação, ou qual é a efetividade de uma determinada legislação penal, né? Será que a Lei Maria da Penha cumpre os seus objetivos? Quais são as condições de uma reforma jurídica? Quais são as condições de uma reforma da proposição de uma nova lei? Isso significa que quem olha para direito de desenvolvimento também pode se interessar por olhar para uma relação de input e output entre o sistema jurídico e o mundo que o cerca, né? Então, será que aquela reforma jurídica, será que aquela condição de eficácia daquela lei cumpre determinados objetivos? Por que sim e por que não? Ou quais são os gargalos eventuais para que uma determinada reforma jurídica aconteça? Por que algumas funcionam, outras não funcionam? Então, olhando com uma perspectiva de uma lente, né, para os demais campos do direito, o que explica o sucesso e o fracasso de determinados padrões regulatórios? Por que determinadas opções regulatórias funcionam melhores do que outras, né? Quais são as condições para a efetividade de uma lei, ou de uma norma, ou de um contrato? Então, eu vou parar por aqui para deixá-los mais curiosos do que confortáveis, porque a ideia é que vocês não façam um mestrado hoje, mas que vocês se interessem por fazê-lo. Mas dizendo basicamente que nós temos todo interesse e disposição de tê-los aqui como os nossos primeiros candidatos e espero que futuros alunos. E o convite é aqui para que vocês venham aqui discutir numa escola de professores, na sua maior parte de tempo integral, num mestrado de tempo integral, em que vocês se interessem por discutir temas como a relação que há, né, uma relação um pouco fora, um pouco mais para além, né, das caixinhas de conforto com as quais nós estamos acostumados a trabalhar, né, ou direito civil, ou direito de propriedade, a responsabilidade, mas pensar o direito como um fenômeno complexo, como um fenômeno social que está no mundo, né, que interage, que interage com o mundo de negócios, que interage com o mundo da política, que interage com a democracia, e pensar criticamente sobre o direito, quer dizer, que papel ele tem cumprido, se ele contribui, se ele atrapalha o processo de desenvolvimento, seja olhando uma perspectiva de uma lâmina, olhando para a relação de desenvolvimento diretamente, seja com uma lente, pensando a partir desse instrumental o funcionamento dos padrões regulatórios. Essa é a ideia desse mestrado acadêmico, contribuir para a formação de um estoque de conhecimento sobre o direito em uma perspectiva contextualizada, realista, situando o direito em um campo de economia política, num campo na sociedade, enfim, pensando o direito como um fenômeno real e complexo do país. Essa é a ideia, assim, essa é a grande linha geral desse mestrado, e tem lá, claro, as respectivas áreas têm os seus enfoques mais particulares, sobre os quais eu não vou me atrever a falar. Professor Eurico Marcos de Santi, que é o nosso tributarista, por favor. Bom, está aqui a proposta do núcleo, trabalhar com tributação e desenvolvimento, isso foi uma coisa sensacional na nossa formação, na nossa visão. Eu vim de uma formação altamente convencional, dogmática, fui por 17 anos assistente do professor Paulo de Barros Carvalho, estudando direito em abstrato, sistematizando as regras, interpretando as regras, trabalhando os ângulos e as esferas semânticas, sintáticas e pragmáticas do direito, trabalhando o direito como fenômeno linguístico, preso dentro do próprio direito. E nós nos recusávamos a discutir o direito tributário depois do DARF e também as suas relações com economia, com política, ou seja, nossa preocupação e a minha função era interpretar e sistematizar, interpretar e sistematizar, interpretar e sistematizar. Daí eu caí nessa escola, que tem um bando de maluco aqui, e que, na verdade, havia toda uma preocupação que o Jean-Paul Virga falava que nós tínhamos que nos tornar formuladores de políticas públicas. Eu não sabia exatamente o que era isso, mas eu posso declarar para vocês que há 10 anos atrás eu fui juiz no Tribunal de Impostos e Taxas e interpretava e aplicava a lei.
escrevia interpretando dispositivos, me relacionava com professores. E, de repente, eu estou aqui na GV agora, semana retrasada, eu estava no Pinheiro Neto, com todo o setor de comunicação, o pessoal de alta tecnologia, UOL, jornalismo, etc. e tal, para discutir estratégias regulatórias para o setor deles, que envolvia transparência. Há 2 semanas atrás, eu estava com o Joaquim Barbosa, propondo um índice de transparência para os tribunais de justiça no Brasil inteiro. Segunda-feira passada, eu estava no Rio de Janeiro, na Firjan, discutindo com empresários do Instituto Ético, uma nova abordagem, um novo plano de ação do Instituto Ético para aumentar a livre concorrência no Brasil. Hoje eu estou indo viajar para Brasília para conversar no Conselho Nacional de Justiça, para propor um novo modelo também de interação e de colaboração para compreender melhor os tribunais. E semana passada abri um evento junto com o secretário da Fazenda e com o presidente do CARF para discutir o contencioso dentro do CARF. Então, eu não sei exatamente o que é ser um propositor de políticas públicas. Eu sei que eu estou fazendo exatamente isso agora, e que é uma profissão maravilhosa, e que, na verdade, eu funciono hoje em dia defendendo causas interessantíssimas, e, como diz o nosso slogan aqui, para melhorar o Brasil. Então, dá uma grande satisfação. E trabalho com moleques sensacionais, os meus mestrandos. O primeiro foi o Walter Pedrosa, que agora já é gerente, diretor da Braskem, saiu do mestrado, foi para a Braskem imediatamente, que fez uma pesquisa sobre o CARF. E fazendo a pesquisa sobre o CARF, nós descobrimos que eu não tenho informação sobre o CARF. Eu não tenho as informações de primeira instância, por exemplo, que o CARF não é transparente, então não dá para entender o CARF. A nossa pesquisa empírica até então, e tradicionalmente na USP, na PUC, que conheço muito bem, a pesquisa empírica é você empiricamente conhecer os livros de direito e empiricamente conhecer a doutrina e empiricamente conhecer as leis, que é uma pesquisa empírica meio estranha. Eu sempre tive dificuldade de qualificar isso como pesquisa empírica. É empírica, sem dúvida, mas há textos que falam sobre o direito. E aqui eu comecei a perceber que, para nós, é importante a informação de como o direito incide sobre a realidade, qual que é a sua efetividade, como eu posso fazer para propor mudanças do direito. Em pesquisa sobre reforma tributária, nós percebemos que não é possível uma reforma tributária no Brasil. Em países democráticos, a tradição é que há uma trava do próprio sistema, especialmente federativos, para a mudança do sistema. Então, tem que pensar como eu vou propor a mudança do sistema sem uma reforma tributária. Então, eu vou contar para vocês aqui, na verdade, um pouco dessas estratégias que nós estamos realizando. Para dar um perfil das nossas pesquisas, o Walter pesquisou o CARF, eu tive uma pesquisadora chamada Lívia, que se preocupou especificamente com a questão de certidão dividativa, quais são os problemas, quais são os limites, quais são os gargalos, entrevistando empresas. Eu tive o Dalton, Hirata e o Roberto, que trabalharam com tributação internacional, um estudo que foi citado pelo Joaquim Barbosa no voto das controvadas do exterior. Enfim, a gente está aqui efetivamente para fazer diferença e para mudar o sistema. Os pilares do núcleo são interesse público, trabalhar sempre com pesquisa empírica, com transparência do que nós fazemos e buscando transparência também, buscando sempre o desenvolvimento. E um aspecto interessante da transparência foi que, nesse processo de pesquisa empírica, para buscar as verdadeiras fontes, as verdadeiras informações sobre o direito, nós descobrimos que não há informações sobre o direito. Elas são sistematicamente escondidas em nome do sigilo fiscal, que protege alguém que eu não sei exatamente quem é. Na verdade, é quem tem privilégios nesse país, na verdade. Então, todos aqueles que têm incentivos, que não pagam impostos, têm regimes especiais, eles fazem questão de ocultar isso de toda a população. Tem um sistema paranoico no sistema tributário, na verdade, porque quem paga tributos são as empresas, mas elas não recolhem economicamente, elas repassam para o contribuinte de fato. Então, tem uma série de problemas em relação a isso. Tenho mais 2 meninos que estão fazendo o mestrado comigo agora, o Daniel Zugman, que está com um trabalho incrível para romper o sigilo fiscal, e o Frederico, que está trabalhando com troca de informações internacionais. Ou seja, aqui não se discute o conceito constitucional de renda, não se discute questões conceptuais. Toda a nossa preocupação é o meu trabalho vai servir para quê, em função de estar, de alguma forma, melhorando as condições de desenvolvimento aqui no Brasil. A imagem que representa a nossa ideia de direito de desenvolvimento, uma imagem linda da The Economist, Brasil takes off. Agora está assim, na verdade, uma parábola está indo para baixo.
mas é um momento importante e toda uma discussão, uma preocupação nossa agora. Se o Ronaldo saiu aí, mas ia pedir para o Ronaldo uma agenda com o Fernando Henrique Cardoso para colocar, como colocar no sistema político esse discurso da transparência, ou seja, não sou só um professor que estou preocupado em interpretar, eu quero mudar o sistema. Então, como é que eu faço para interagir com o sistema político de forma a estar propondo ideias, dando input em relação às ideias? Na campanha presidencial, eu ajudei a Marina Silva dando ideias sobre isso, mas eles não queriam nada de transparência, queriam só desoneração para o verde, para aquelas coisas, tal, que complica mais o sistema tributário ainda, e eu não acredito nisso. E aqui a gente vem trabalhando com um contexto importante, um novo contexto, que está mudando completamente o direito. Ontem houve uma palestra no Fronteiras do Pensamento, com Manuel Castells, que é o pai dessa era da informação. E, na verdade, estão sendo profundas mudanças dentro do mundo, dentro da economia, e o direito ainda não percebeu isso. Nós já percebemos isso aqui. Estamos pensando agora numa série de outras perspectivas. Um ponto importante para nós, que é a nossa vingança maligna. Nós pesquisando, buscando informações e dados concretos sobre o governo, descobrimos que o governo não dá esses dados. Então, quando eu vou fazer pesquisa empírica, eu percebo na minha conclusão que me falta os dados da pesquisa empírica. Então, a nossa vingança maligna agora é tornar a própria falta de dados como objeto da nossa pesquisa. Então, nós estamos trabalhando com transparência fiscal como sendo um ponto, uma abordagem estratégica para conhecer melhor o direito tributário, para conhecer melhor essas relações do direito e para construir, viu, Garcês, isso aqui é interessante, para construir um novo objeto empírico do direito, que não é aquele objeto babaca, perdoem os constitucionalistas, que é simplesmente ficar lendo a Constituição, as leis, porque a legalidade não está nas leis. A legalidade está nos atos de concreção, de aplicação concreta da lei. Está, na verdade, no motivo do ato administrativo. E a palavra central que o Castells utilizou nessa relação das redes de comunicação, Garcês, tem muito a ver com o que você sempre falou. Na verdade, a palavra central que nós vamos partir desse ponto para estabelecer um discurso retórico para defender a transparência e a cidadania é dignidade. Ou seja, o contribuinte tem que ter dignidade de entender quem paga, quanto paga, e eu tenho que ter estratégias para levar esse discurso dos técnicos para o sistema político. Então, é todo o nosso esforço de estar fazendo isso. Aqui o Tropa de Elite 1, que dá um exemplo interessante da nossa abordagem, dessa mudança de abordagem. O Tropa de Elite 1 se preocupava com o usuário de drogas na universidade, então recriminava esse jovem que fazia movimentos sociais, mas ao mesmo tempo usava drogas, uma coisa terrível, e com um policial corrupto. No Tropa de Elite 2, a mensagem é essa: agora o inimigo é outro. Ou seja, a verdade é que não é o usuário de drogas, não é o policial corrupto que é o problema do narcotráfico. O problema é o sistema político, que mantém essa estrutura de poder. E a nossa percepção é essa. O nosso problema não é a interpretação do que é fatirador, do que é renda, do que é tributação internacional, qual que é o conceito de renda do artigo 43 do CTN. É muito maior, na verdade. É uma cultura institucional do que é legalidade e um próprio discurso difícil sobre o que é legalidade. Nós temos um curso de MBA para a Receita Federal aqui. Eu conversando com eles, pedindo informação, falo, por que vocês não dão informação? Olha a resposta, Garcês. É o seguinte, se nós falamos a nossa interpretação da legalidade, eu falei, como assim? O contribuinte desrespeita a legalidade. Então, por isso, nós sistematicamente ocultamos as consultas fiscais, os nossos entendimentos, as decisões de primeira instância, porque senão o contribuinte descumpre a legalidade. E todo mundo na sala concordando, assim como se eu fosse um idiota que não entendesse isso. Eu fiz uma outra pergunta, falei, e se eu quiser seguir a legalidade? Eu nunca tinha pensado nisso. A preocupação dele é que o contribuinte não descumpra a legalidade, por isso ele não conta a legalidade. Mas esse contribuinte quer seguir a legalidade. Ah, professor, cada um com seus problemas, né? Vai interpretar a lei, a Constituição e buscar soluções. É isso que aumenta exponencialmente a indústria do contencioso. É a Receita Federal que se omite em oferecer critérios de interpretação do direito. Aí entra os grandes escritórios, entram as consultorias, ou seja, é a própria Receita que induz o grande contencioso tributário, foi uma percepção nossa no decorrer dessa discussão. Nova Era da Informação, Network Society, Manuel Castells, que é um livro fundamental, que me fez pensar muito bem, e uma coisa incrível, na verdade, um livro que eu não conhecia. Como eu trabalho com os meninos que ingressam da escola e do mestrado
e que se tornam meus estagiários, teve um menino chamado, qual é o nome dele? Brilhante, o Guilherme Bandeira, que foi meu aluno e tinha uma leitura incrível, conhecia, fazia filosofia na USP, eu aprendi com ele. É a coisa fantástica, está coordenando pesquisa. Ele que trouxe essa literatura, a gente começou a perceber uma série de novas estratégias que nós poderíamos estar realizando. Essa é uma ideia vinculada a essa ideia de controle social, que é uma novidade, que é uma questão do John Brathwaite, que ele pergunta quem vigia os vigilantes. Então, nossa estratégia hoje em dia é fazer com que um processo de reempoderamento da sociedade para que eu consiga reconstruir a dignidade e a imagem do contribuinte. Nos Estados Unidos, o contribuinte, quem vota é taxpayer, aqui é povo, povinho, povão, há divergências em relação a isso. Mas ninguém pensa no contribuinte, de fato, como sendo contribuinte verdadeiro, que é um grande problema, porque esse tema não vai para as eleições. E o meu desafio é levar esse tema para as eleições. Ruptura da ideia dos 3 poderes para uma nova concepção de redes sociais e de controle social. E aqui, algumas ideias sobre o que a gente vem seguindo hoje em dia. Quem gosta de segredo é a polícia secreta, a política do segredo fundada no medo e na paranoia. A gente está tendo um desafio para poder abrir informações, é um medo de abrir informações incrível. Um medo de mostrar a ineficiência da administração, um medo de mostrar o lado podre das empresas. Todo mundo tem medo em relação a isso. E uma contraposição que é do Stiglitz, e aí a importância, os maiores inputs que eu tenho de direito hoje em dia, nós obtemos através de um professor, que é o nosso guru, chamado Isaías Coelho, que é um cara que foi 20 anos do FMI, tem uma conexão no mundo incrível. Ele traz textos de economia, ciência política, altamente recentes, e o nosso input para tributário vem por aí, não é, Dalton? É aí que nos faz pensar efetivamente, não está nos livros tradicionais dogmática, sem negar essa dogmática da qual eu faço parte. Na verdade, para você mudar o sistema, tem que conhecer primeiro o sistema. E aqui uma posição importante para nós, que na verdade a nossa percepção é aumento do fluxo de informação. Procedimentos democráticos tendem a tornar mais estável o fluxo de informação. Empresas têm medo dos autos de infração mal lavrados, o fisco tem medo de mostrar incoerência, ineficiência e ausência de critérios de legalidade. Então a ideia está abrindo essa legalidade e através do fluxo de informação, sem fazer qualquer alteração legislativa, produzir uma grande reforma tributária para melhorar o ambiente de negócios, como disse o Chapido aqui, e com isso obter desenvolvimento, atrair investimento externo. E aqui algumas pesquisas que nós temos feito para estar provocando e induzindo transparência, também dentro dessa ótica da estratégia do direito de desenvolvimento. É não usar mais o direito para obrigar, permitir, proibir, mas usando novas estratégias de abordagem regulatórias para induzir boas práticas e o que nos interessa. A gente fez uma aferição baseada em 3 eixos, contencioso, administração tributária e gasto, despesa pública. Construímos um índice de transparência dos municípios fiscais. Está aí Porto Alegre, 0 a 100, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo em 3º lugar, depois Natal, depois Fortaleza, DF, Salvador, Curitiba, Manaus, Recife e Cuiabá lá embaixo. Ou seja, tudo isso para estar criando dados comparativos e para estar induzindo boas práticas. Lei de acesso à informação, aplicação na área fiscal. Fez 1 ano a Lei de acesso à informação, então nós do Núcleo também, para provocar e induzir mais transparência, fizemos uma pesquisa. Aqui é a resposta do governo. Tudo lindo, não é? Na verdade, 50 mil pedidos, 94% respondido, média das respostas, 10 dias, só apenas 8,5 negados. Então, um quadro maravilhoso e realmente foi muito bom. Mas daí vem as nossas pesquisas do NEF. Nós fizemos 36 perguntas com o NEF, assim, o Núcleo dos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas pergunta. E algumas perguntas feitas pelos estagiários, pelos nossos pesquisadores, que eu tinha que obrigá-los a fazer, que eles morriam de medo. Não vou fazer, não vou, posso ser preso. Não, tem que fazer aí, eu estou mandando, faz aí. Daí ele fazia. Bom, resultado. Quando a GV pergunta institucionalmente, todas as respostas vêm completas, bem fundamentadas dentro do prazo. Quando é o contribuinte, pessoa física, que faz, as respostas vêm sempre fora do prazo e vêm respondidas em 1 linha. Só para dar um exemplo para vocês, aqui está o protocolo, aqui, sem identificação institucional, uma pessoa física que fez a pergunta. Então, uma primeira pergunta, quantos novos processos foram iniciados no CARF em 2012? O CARF é o órgão de 2ª instância de julgamento de processos administrativos.
Quantos foram encerrados? Só para ter alguma ideia, quem está vinculado ao tributário e conhece tributário aqui? Tá bom. Resposta que eu obtive pela lei da falou, nenhum processo administrativo fiscal é iniciado no CARF. Ridículo, não é? A pergunta é iniciado no sentido de que passou pelo CARF, né? Eu sei que não é um órgão de segunda instância. Depois, a outra pergunta, qual que é a matéria mais discutida nesses processos? É tributação internacional, que é a matéria do Dalton? É PIS/COFINS, é imposto de renda? O que é discutido lá? Resposta, as matérias discutidas são as previstas no regulamento interno do CARF. Incrível. Depois, quanto tempo, em média, um processo demora para ser julgado no CARF, desde sua entrada até o encerramento? A resposta é depende, porque existem as prioridades legais e regimental. O erro de português eu deixei de propósito aqui, que foi minha vingança maligna. E aqui nós já temos o iPhone, o iPad, o iPod e temos agora o iCat. O iCat é o Índice de Transparência do Contencioso Administrativo Tributário. Na verdade, a tendência dele é estar avaliando o ambiente de negócios e boas práticas. Então, a gente mediu, seguindo 10 critérios, 3 bancos de dados, como que é a transparência dos tribunais administrativos tributários. Assustadora. A Amapá ficou com 0, não informa nem as decisões. Tem um tribunal que não informa nem suas decisões, são ocultas, secretas, escondidas. Bom, aqui dá para ver, né? Alagoas, Distrito Federal, Goiás. Espírito Santo tem um doidão lá que oferece relatórios gerenciais, uma coisa incrível. São Paulo e Santa Catarina estão muito bem, porque divulgam as decisões de primeira instância. E, enfim, eu soltei esse índice. Deixa eu mostrar outro. Está aqui o índice. A União ficou entre a Bahia e Minas Gerais. Não sei o que significa isso. Talvez porque o secretário da Receita, o Carlos Alberto Barreto, é baiano, mas a União ficou aqui embaixo. São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, que é um país, um estado que não é rico, mas que tem uma postura de transparência. Bahia, Tocantins está bem classificado também. Quando eu soltei esse índice, e aqui está o índice, tem os bancos de dados. Eu peço 3 bancos de dados. Eu peço o banco de dados das decisões de segunda instância, que é básico, das decisões de primeira instância, e peço os autos de infração impugnados. Daí o incrível é que São Paulo e Santa Catarina, há mais de 5 anos, divulgam as decisões de primeira instância. E quando eu peço as decisões de primeira instância para o CARF e para a Esfera Federal, eles falam, não posso dar essa informação porque é protegida por sigilo fiscal. Então é muito curioso, num país em que a União não pode dar informação, mas os estados podem, sobre a mesma informação. E uma coisa terrível, os tribunais administrativos de 27 unidades da Federação, 10 divulgam as decisões de segunda instância, 17 não. Que tribunal é esse que julga e não divulga os seus julgados? Para que serve a uniformização de jurisprudência se ela não é divulgada? Enfim, a diretora da Natura, Luciene Prado, me liga e fala, Federico, você já tem pronto esse material? Tem. Tem que montar uma nova planta industrial no Nordeste, eu quero saber que estado tem ambiente de negócios, porque não adianta ter incentivo fiscal, que pode ser cassado pelo Supremo, eu tomar um auto de infração por falta de estabilidade administrativa, de um contencioso que não é transparente, e com isso perder todo o meu investimento. Então, isso daqui, para mim, é commodity muito importante. Então, eu quero saber, isso significa ambiente de negócios. E quando eu soltei isso, foi uma festa. Ligou, em primeiro lugar, São Paulo estava bem, recebi um e-mail do Calab agradecendo o índice, a grande qualidade do índice, muito bem feito, que São Paulo tem em primeiro lugar. Recebi já um e-mail do secretário da Bahia, dizendo, olha, aqui na Bahia a gente tem essa informação, essa, e se vocês considerarem, nós seremos o estado mais transparente do Brasil. Aí, ótimo, manda as informações que nós vamos refazer e, se der tudo certo, que a Bahia seja, de Todos os Santos, o estado mais transparente do Brasil. Recebi ligação do Renato Vilela, que é o secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, pedindo o estudo e dizendo que vai se empenhar para melhorar a transparência do Rio de Janeiro. Recebi e-mail de Vitória, do secretário de Vitória, elogiando o índice também, porque Vitória está bem qualificada ali, e que o compromisso com eles é tornarem-se 100% transparentes. Ou seja, meramente com a manipulação de informação eu consigo induzir transparência, consigo criar competitividade positiva e um círculo virtuoso entre os contenciosos que se comparam o tempo todo para melhorar o ambiente de negócios. Então, não é interpretando o conceito que resolve o problema, é através dessas estratégias.
E aqui está o nosso índice, na verdade. Eu peço 3 bancos de dados e informações gerenciais sobre contencioso. Quantos entram, quantos saem, ou seja, informações básicas, informações simples. A verdade é que o índice de transparência não está preocupado em medir transparência. Ele está preocupado em induzir boas práticas. E por isso ele tem que ser simples e transparente. Aqui é só para dar uma ideia para vocês, a regulamentação da lei de acesso à informação tem um manual secreto da Receita Federal, em que fala que quem der informação vai ser mandado embora, e tem um dispositivo aqui, são inaplicáveis no âmbito da Receita Federal, eventuais interpretações sejam contrárias ou incompatíveis com a do manual. Que viagem, ou seja, se a Constituição ou a lei é contrária ao manual, não se aplica no âmbito da Receita Federal. Eu descobri, na prática, essa é uma reflexão importante, que mais forte que a Constituição ou as leis, sem dúvida, é o manual. Então, a gente está fazendo o quê? A nossa proposta é fazer um novo manual para substituir esse manual aí. E aqui, para concluir, a nossa conclusão é que o nosso sistema vive do que eu chamo de legalidade autista. Estamos há muitos anos como babacas, sistematizando a Constituição, a igualdade, os princípios da Constituição, blá, 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 mas isso não vale nada. É legalidade de papel. Aqui a imagem do retrato do Dorian Gray, essa nossa legalidade bonitona, alta, magrinha, como Garcês, moreno, simpático. E a verdadeira legalidade dentro da moldura keynesiana aqui, esse mostrengo aqui, escondido num sótão, coberto por um veludo vermelho que ninguém quer ver. E esse é o nosso objeto da nossa pesquisa empírica, para conhecer essa legalidade. E aí, pesquisando e dentro do núcleo, depois de 25 anos estudando direito, eu caí na real que, se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, se todos são iguais perante a lei, eu só tenho uma forma de garantir que todos sejam iguais perante a lei, tendo acesso à informação de todos os atos administrativos de aplicação da lei. Só eu posso saber se a lei está sendo aplicada para todos e realizando a sua principal função, que é a realização da igualdade. Sem essa prestação de informação, eu aplico uma interpretação de legalidade para essa turma daqui, outra interpretação para cá, ou seja, interpretação benéfica para os amigos, uma interpretação mais contrariada, mais negativa para os inimigos. Eu faço o que eu quero com a legalidade, porque a legalidade, na verdade, não é senão uma caixinha de palavras. E aqui, a identificação de um novo objeto empírico para nós. Não quero mais trabalhar com isso daqui, com esse legalismo autista, eu quero isso daqui. Eu quero as milhares de informações para entender qual que é a legalidade prática e concreta aplicada no Brasil. E aqui uma superação de um modelo, eu fiz essa apresentação em homenagem ao Bandeira de Mello, em vez de trabalhar com a regra matriz de incidência construída da lei, eu quero ter acesso a todos os atos administrativos de aplicação da lei, de modo a estar sistematizando esses atos e, a partir daí, estar construindo empiricamente qual que é a legalidade concreta aplicada no Brasil, de forma a construir segurança jurídica a partir dos atos de interpretação, sem nenhuma mudança institucional. Enfim, essa que é a proposta. Então, o Núcleo vem militando nesse sentido e com grande sucesso, na verdade. Faltava esse espaço, isso dá uma grande realização para nós, pesquisadores, que trazemos e disputamos por essas pautas. Nós temos um canal de diálogo imenso com Receita Federal, Receita Estadual, todas as receitas, com o empresariado e, enfim, como professor dessa escola, como um simples professor, eu percebo que tenho condições de propor mudanças para, de alguma forma, melhorar o Brasil. Ou não. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer a presença, quero pedir desculpa aos colegas de furar a fila, estou esperando um telefonema que eu tenho que atender, por isso que eu vou pular um pouquinho. E é muito breve a minha fala. O ensino jurídico no Brasil é muito ruim, né? Ele é raso na teoria e ele é ineficiente na prática. As pessoas aprendem a prática fora da faculdade, na faculdade não aprendem uma teoria de substância, e as faculdades preenchem fundamentalmente duas funções. As boas faculdades, em geral, são networking. A função da faculdade é você conhecer pessoas que depois vão ser úteis na vida profissional. Por isso, o boteco é mais importante que a sala de aula. Por isso, é mais importante tomar cerveja do que assistir aquela aula, porque tomando cerveja você cria uma rede de contatos que vai ser muito importante para a sua vida profissional, né?
E as faculdades, tanto melhores quanto piores, têm certamente uma função certificatória. Ou seja, você precisa do diploma de direito. Você precisa ter o diploma de direito, e esse é o pacto. Aí depois a prática você aprende na prática, a teoria realmente não importa porque é teoria, e você faz a OAB e vai em frente. Isso é ruim. Isso é ruim para o país de várias maneiras. Primeiro, nós temos um investimento brutal em universidade. Nós jogamos muito dinheiro público, direto e indiretamente, para gerar profissionais absolutamente incompetentes na prática. É dinheiro que não vai para outras coisas. É dinheiro que não vai para a educação básica, é dinheiro que não vai para a saúde, financiando milhares e milhares e milhares de estudantes de direito que basicamente só têm o certificado. E para muitos deles isso basta. Mas além dessa parte mais direta do recurso, tem um problema muito mais sério. A reflexão jurídica está ficando, ou tornou-se secundária nas formas de pensar o país. O professor Shapiro falou, o professor Eurico falou, basicamente o país tem sido pensado por economistas. E a função da política parece que se tornou viabilizar a economia. As reflexões jurídicas são instrumentais para realizar decisões que têm uma racionalidade política por trás. Muitos dos conflitos que nós estamos vivendo no país hoje vêm dos limites dessa lógica econômica e do direito de ter aceitado um papel secundário nesse debate. É injusto que o país faça isso. A dimensão da justiça e a dimensão da ordem, que são constitutivas do discurso jurídico, tem que estar presentes no centro da discussão de governo. Mas não tem pessoa competente para fazer isso. Não tem gente para fazer isso. O problema não é você pegar a competição de escritório de fora. Muito advogado brasileiro vai conseguir competir com o escritório de fora porque vai se formar lá fora. O problema é saber se nós conseguimos construir um marco jurídico inteligente para dar conta do crescimento do país como está se formando. As pessoas falam de gargalo para o desenvolvimento. Ponte, aeroporto, você constrói em 3 anos. Uma classe jurídica competente você não constrói em 3 anos. Isso é problema nosso. Isso é problema nosso. Nós precisamos pensar o direito de forma diferente para depois ensiná-lo de forma diferente. Não é novidadeiro fazer pessoas sentar no chão, sentar em círculo, pendurar um lustre. Isso não é importante. O método que você vai adotar vem depois do olhar que você vai adotar. Nós precisamos pensar o direito de maneira diferente. Precisamos dizer que o que não está nos autos está muito bem no mundo. E nos importa também. Então, o programa de formação docente é um convite para os senhores que são uma elite nessa parte de reflexão, que repliquem essa forma de olhar o direito. É fundamental isso. Nós precisamos formar outras gerações, precisamos formar um outro jeito de pensar o direito. Precisamos mudar a forma de pensar o jurídico no país. Ele não é formal, ele é vital. A gente fala de injustiça social, sem direito não vamos ter justiça social. E como aqui nós estamos pensando direito e desenvolvimento como um todo, não estamos pensando só para o nosso umbigo. Estamos pensando para realmente criar uma nova forma de pensar o lugar do direito na sociedade brasileira. Os docentes são seus senhores e as senhoras. A opção, o pessoal fala, não, o ensino do direito no Brasil é muito ruim, há séculos se ensina do mesmo jeito. Mas se ensina há séculos do mesmo jeito, não é porque os professores não morreram, não. O cara não tem 150 anos e está dando aula ainda. É que um cara de 26 anos entra na sala e dá aula exatamente como se dava aula 100 anos atrás. Isso não é um acidente, é uma opção. É uma opção. O cara quer dar aula assim. É bom para ele dar aula assim. E acho que isso é injusto com o país. É ruim, é pobre. É egoísta. E a nossa proposta é que não. Se nós vamos ter um direito novo, ter uma forma nova de pensar o direito, é porque nós vamos ter professores que vão ajudar os alunos a ver de um jeito novo, a pensar de um jeito novo. E aí muitas possibilidades que não aparecem presentes hoje vão estar presentes no futuro por causa dos professores. Por isso que o próprio programa de formação jurídica, por isso que o próprio mestrado, tem uma metodologia muito diferente. É uma metodologia em que realmente é muito participativo, é um debate legal, a gente cria cursos, tenta, basicamente o programa a gente vai tentar
eu vou convidar os senhores a escolher um tema, em geral dentro de Direito e Desenvolvimento, e construir um curso, explicar por que escolheu aquele curso para dar, por que escolheu tal texto, tal metodologia, tal momento, me dizer como é que se ensina Direito. Responder a pergunta, o que é que se ensina quando se ensina Direito? E nós vamos então, os senhores, na verdade, vão dar esse curso em algumas instituições parceiras, para públicos muito diferentes, desde alunos muito qualificados, até alunos que tiveram uma formação básica muito precária. É um programa muito legal, nos ajuda a pensar melhor questões teóricas quando nós pensamos o que é importante ensinar, o que eu preciso saber para saber direito. Falar em metodologia de ensino, eu tinha um professor que me dava aula na USP, era meu orientador de tese, e depois eu trabalhei com ele dando aula há algum tempo, e ele me ensinou uma coisa preciosa sobre ensinar direito. Ele dizia, nós na verdade achamos que ensinamos direito internacional para os alunos, a nossa função não é essa, a nossa função é seduzi-los para o direito internacional. Agora, a minha tarefa de sedução fica um pouco difícil depois da apresentação do professor Eurico, inclusive nos trajes, a gravata cor-de-rosa é imbatível, o colete, então, no mais último da moda. Além do que, eu lembro com muita clareza, quando a gente estava preparando a escola aqui, começamos o projeto, e eu lembro de ter encontrado pela primeira vez o professor Eurico, que fez uma apresentação magistral sobre como seria o material didático e tributário. Então, sinto que talvez eu não consiga seduzi-los hoje com uma certa tristeza. Mas, antes disso, alguém de vocês tem alguma proximidade com o direito internacional, com a reflexão do direito internacional? Muito bem. Então, o Garcês falou da nossa metodologia, ou da nossa preocupação com metodologia aqui. Então, aqui eu vou fazer uma ligação entre os dois antes de começar um pouco a discussão sobre direito internacional mesmo. O professor Eurico adora Matrix, né? Matrix, o filme, Matrix. E eu tenho gostado muito de Matrix por causa do filme, mas por causa do livro que deu origem ao filme, ou que inspirou o filme, que se chama Simulacro e Simulação, de um pensador francês chamado Baudrillard. Acho que a ideia da matriz é um pouco, ou da Matrix, né? É um pouco a ideia de que existe uma realidade por trás da realidade aparente, e que é preciso muita coragem para romper os véus da verdade aparente, ou da realidade aparente, e ir atrás da realidade verdadeira. E muitas vezes descobri que ela é muito mais desconfortável do que aquela que a gente tem a sensação de viver. Não sei se vocês assistiram o filme, ou os filmes, mas tem uma cena fenomenal em que um dos que tinham se convertido à verdade verdadeira, não é? Ele trai os seus colegas, e ele está lá num restaurante comendo um bife suculento, etc. Ele diz, olha, eu sei que não é verdade, mas eu gosto e prefiro isso àquele mingau insosso que a gente come lá nos porões, certo? Então, muitas vezes é preciso muita coragem realmente para romper esse véu da aparente realidade. Nós tentamos, acho eu, fazer aqui na escola esse rompimento. Quer dizer, nós não nos satisfazemos com os véus aparentes que estão aí, nós queremos ir atrás do direito tal como ele é, certo? Nós queremos ir atrás da realidade. E isso talvez seja a marca fundamental desta escola, é que a gente quer trabalhar com o concreto, com o real, com o verdadeiro. A gente quer que o direito seja pensado assim, a gente quer que o direito seja aprendido assim, a gente quer que o direito seja ensinado assim. Então, isso me parece determina a maior parte das escolhas que nós fizemos ao longo dos anos. Se vocês quiserem, depois a gente pode entrar nos detalhes sobre isso, porque isso impacta a nossa metodologia de ensino, isso impacta os materiais,
com que a gente ensina, isso impacta o modo de formação que nós oferecemos aos nossos alunos de graduação e aos de mestrado, e impactaria o modo como a gente gostaria que vocês atuassem no mundo, inclusive ensinando direito, como dizia o professor Garcês. Então, essa é a primeira marca, me parece fundamental, ir atrás do concreto, do real. Agora, em algum momento da nossa história, a gente fez uma escolha com relação ao nosso programa de mestrado, e essa escolha recaiu sobre uma área de concentração que é Direito e Desenvolvimento, certo? É claro que isto causou um certo trauma aqui na escola, talvez vocês já tenham ouvido falar disso, mas nós já éramos todos, ou muitos de nós já eram professores da casa, já eram professores contratados em período integral, dedicação exclusiva, etc., e cada um trabalhava na sua área. Então, a gente se viu, de repente, diante desse desafio, como é que todo o nosso trabalho vai convergir para uma área de concentração com a qual todos nós temos que ter aderência. Como é que, então, o professor de tributário, o professor de penal, o professor de econômico, de societário, o professor de internacional, como é que todos eles agora vão fazer com que a sua pesquisa, toda ela, converse com a mesma área de concentração, que é Direito e Desenvolvimento. Isso foi um desafio muito importante para a gente, e é algo que a gente está tentando articular permanentemente para que, por um lado, toda a nossa pesquisa, de fato, seja aderente com a área de concentração, e para que a nossa formação seja, converse, de fato, com a nossa área de concentração. Então, como é que eu vejo a nossa área, esta expressão, Direito e Desenvolvimento? Eu enxergo isto como duas incógnitas e uma relação, certo? E é incógnita mesmo. Direito é uma incógnita, desenvolvimento é uma outra, e a relação entre os dois. Como é que eu penso a relação entre direito e desenvolvimento? Primeiro, eu preciso trabalhar com a incógnita. O que é direito? O que eu chamo de direito? Qual é o direito com que eu estou lidando? E a segunda é desenvolvimento. Que desenvolvimento? Econômico, social, democrático, holístico, certo? Qual é a concepção de desenvolvimento com que eu estou trabalhando? Para você estabelecer de modo competente as relações, você precisa trabalhar com essas duas incógnitas, tentar preencher este sentido, certo? Como é que isto se dá para mim, por exemplo, em direito internacional? Há algumas perguntas. Primeiro, o direito, este direito da incógnita, ele é sempre necessariamente nacional, ou existe algum direito que não é nacional, certo? E será que esse direito que não é nacional, de algum modo, impactará aquilo que eu chamo de desenvolvimento no mundo real? Quer dizer, o direito é do mundo real, mas ele é aquilo que, em princípio, tenta moldar aquilo que é moldável, né, na realidade concreta. Esta primeira pergunta que a mim interessa fenomenalmente, que é, e o direito que não é nacional, e aquele direito no qual nós não estamos habituados a pensar, e aquele direito que escapa às capacidades legislativas, normativas do Estado, certo? E há uma outra pergunta, talvez maior do que essa, ou talvez pelo menos diferente. Quais são exatamente as fronteiras entre direito e não direito, certo? Isso não é um debate apenas conceitual, quer dizer, o que será que é o direito, mas isso tem uma relevância de fenomenal dimensão quando você se pergunta se o que impacta desenvolvimento é apenas aquela regulação que eu conheço por direito, ou se há outros tipos de regulação que eu talvez não chamasse direito, mas que também participam no impacto sobre o desenvolvimento, que participam no impacto sobre a sociedade, sobre a vida concreta. Então,
Um dos desafios que vocês perceberão aqui na escola, nas várias disciplinas, mas especialmente talvez se vocês trabalharem com o núcleo de global, qual é a fronteira e quais são os papéis respectivos entre a noção que eu tenho clássica de direito internacional ou outro, e as noções de governança ou de regulação, e como é que essas outras noções participam da organização do mundo, certo? Acho que essas duas grandes perguntas, quer dizer, a fronteira ou a relação entre o direito e o não direito, e a fronteira e a relação entre direito nacional e o não nacional. Por que eu digo não nacional? Porque eu posso estar me referindo ao direito internacional público, eu posso estar me referindo ao direito chamado transnacional, a um direito supranacional, de que alguns falam, ao direito internacional privado, e eu posso, sobretudo, estar falando das relações que entretêm entre si os vários direitos, certo? Então, um exemplo banal, será que quando vocês forem trabalhar com direito tributário, por exemplo, e pensar a relação entre o direito tributário e o desenvolvimento, o fato de que o direito internacional impacta o direito tributário brasileiro será desimportante ou ele é parte da equação, parte necessária da equação? Então, não é só a existência de núcleos ou de corpos jurídicos diferentes que interessa quando eu for pensar a relação com o desenvolvimento, mas é a relação entre esses vários corpos. A relação entre o direito internacional público e o direito brasileiro, a relação entre o direito brasileiro e os demais sistemas jurídicos nacionais através do mecanismo do direito internacional privado, a relação entre o direito brasileiro e uma regulação que é feita por algum corpo de representantes de estados ou de entes privados que fazem recomendações e essas recomendações são incorporadas pelo direito brasileiro. Portanto, é a relação entre algo que eu normalmente chamaria de não direito com o direito nacional que impacta o desenvolvimento nacional. Portanto, aqui há assim, um convite, digamos, à riqueza da reflexão, à percepção de que existem tantos corpos jurídicos, tantos sistemas jurídicos, tantas ordens jurídicas e tantas ordens ou tantos sistemas regulatórios que podem me interessar, não apenas no seu isolamento, mas também na sua relação entre eles e especialmente na relação entre eles e o direito brasileiro. Então, é um pouco estas duas fronteiras, digamos, entre o direito e o não direito, e entre o nacional e o não nacional, entre o direito estatal com o qual nós estamos acostumados a trabalhar e outros tipos de direito, que se encontram e se articulam todas as pesquisas do núcleo de global, de direito global, certo? Alguns exemplos disso, claro, tem uma questão que é fundamental para a gente poder pensar a relação com o desenvolvimento. Uma chave minha, pessoal, e acho eu que está certa ainda, só é possível pensar a relação entre direito e desenvolvimento quando você estiver apto ou disposto a pensar a qualidade dos sistemas jurídicos, a qualidade do direito. Esta investigação em torno da qualidade do direito normalmente é chamada de investigação em torno da noção de Estado de Direito ou de rule of law na expressão inglesa, certo? Claro que a mim parece que a relação entre sistemas jurídicos impacta a qualidade do direito, certo? Então, há uma grande linha de pesquisa no núcleo que é justamente essa, rule of law e direito internacional. A noção de Estado de Direito e o direito internacional. Pensando a própria ordem jurídica internacional, e aqui normalmente eu estou me referindo a direito internacional público, a qualidade deste sistema jurídico, certo? A partir desta investigação genérica, digamos, sobre a qualidade do sistema jurídico internacional, eu fui me aproximando de outros temas.
Um tema especialmente atual do direito internacional público é a ideia da sua fragmentação, é a ideia de que o sistema vai se fragmentando em subordens ou em regimes em torno de áreas de preocupação específica. Então, é a fragmentação do direito que acontece com os direitos nacionais. É a fragmentação e a sua especialização. E a ideia de que talvez dentro de uma ordem jurídica que se quer única, harmônica, coesa, os vários regimes, as várias áreas de especialização vão se chocando entre si. E isso, é claro, impacta a qualidade da ordem jurídica como um todo. Agora, a coisa que eu descobri caminhando este caminho, ou trilhando este caminho, é que as várias áreas de especialização, as várias áreas de interesse de qualquer sociedade são normalmente reguladas não apenas por uma ordem jurídica, mas sofrem o impacto da regulação que vem de várias áreas jurídicas, de vários sistemas jurídicos, de várias ordens jurídicas. Então, se vocês pegarem um tema banal, por exemplo, sei lá, segurança alimentar, certo? É uma coisa que é regulada pelo direito brasileiro e provavelmente por todos os direitos nacionais do mundo. Mas é regulada por direito internacional público. É regulada por regulações não obrigatórias, portanto não jurídicas. É regulada por coisas produzidas por entes privados ou por entes públicos. Então, a minha percepção é de que os vários temas de preocupação são lugares de encontro e de relação de várias normas provindas de vários sistemas jurídicos ou vários sistemas regulatórios, certo? Então, aqui é um convite já a uma reflexão muito mais rica, que é como é que sobre cada área atuam tantos sistemas jurídicos ao mesmo tempo, certo? Então, esses aqui são 3 projetos de pesquisa em andamento no núcleo. Qualquer pesquisa que queira se conectar a isto será sempre muito bem-vinda. Uma coisa que ao longo desse percurso eu percebi é que, justamente, eu já sentia este convite a pensar o direito como algo diferente de apenas direito estatal, porque esta é a ideia que nós formamos quando aprendemos direito. O direito é o direito estatal e você, lá pelo 4º, 5º ano, descobre, tem mais um direito que é o internacional. E eu acho, tenho a sensação de que na maior parte das escolas, a maior parte dos alunos, não chega a perceber que, na verdade, eu estava lidando com um sistema jurídico bem diferente. Ele não chega a entrar em contato profundo com esta ideia de que o direito não é apenas o direito nacional. Por isso mesmo que muitas vezes a percepção era o direito internacional, uma perfumaria, é cortesia, não é direito, certo? Mas eu que fiz assim, a parte relevante dos meus estudos foi feita em direito internacional, eu percebia que não, isso daqui era um sistema jurídico, era direito, era um sistema jurídico, mas era totalmente diferente do sistema que nós estamos acostumados a estudar. Isto me abriu uma porta, e isto e outras coisas me abriram uma porta para pensar em outros lugares, e em outras sociedades, e em outras histórias, outras civilizações, outros países. Será que mesmo o direito estatal, eles pensam como eu? Será que as civilizações, os países, as nações imaginam o direito como nós o imaginamos, ou será que existem outros modos de pensar o direito? Então, eu comecei esse caminho pelo estudo do direito islâmico, que é um direito que, na sua matriz mesmo, é diferente do nosso. A sua fundamentação última é outra, as suas fontes são outras, a sua fundamentação última é a revelação divina. As suas fontes são um texto revelado e o comportamento do profeta. Eu comecei a escrever sobre isso e eu, professor Garcês, este semestre, demos uma disciplina sobre sistemas jurídicos comparados ou percepções do direito, representações do direito. Nós trabalhamos com direito islâmico, direito talmúdico,
direito hindu, direito inspirado na tradição confucionista, e nós aprendemos que, na verdade, o mundo pensa o direito de modos tão diversos e tão diferentes do modo como nós enxergamos o direito. E aí, é claro, isso tem uma relevância fenomenal para a noção de desenvolvimento, porque a tradição, eu não sei se o professor Mário falou sobre isso, mas a tradição na pesquisa sobre direito e desenvolvimento se inicia com a ideia de que em países, sociedades específicas, se desenvolveriam se elas importassem modelos jurídicos, se elas importassem instituições, modelos de pensar o direito, modos de pensar o direito. Se você importar determinadas normas, determinadas instituições, você se desenvolve. É claro que esse modelo falhou, certo? Mas havia uma pergunta que me parece intrigava a todos. Por que falha? Na verdade, porque você está transplantando modelos jurídicos, tradições jurídicas, representações do direito, civilizações jurídicas para sociedades que não têm aderência com essa história, que não têm aderência com essa tradição. E é claro que aqui você passa a ter problemas muito específicos de relação entre direito e desenvolvimento, porque você tem sociedades em que convive o direito estatal, tal como nós o conhecemos, legislado pelo Estado, etc., mas que tem pouca aderência com o tecido social. E mesmo em sociedades em que o desenvolvimento é muito importante. O diretor da nossa escola uma vez foi ao Japão e aí ele volta para a gente e diz assim, mas impressionante, eu descobri que no Japão o direito praticamente não vale para nada. Ele está lá, ou não é? Mas o que regula de fato as relações na sociedade é a tradição cultural japonesa. O direito está lá, certo? Mas não é ele que de fato controla a vida. Então essas são investigações muito, muito interessantes que é um veio que a gente atingiu com o professor Garcês e nós pretendemos continuar a trabalhar com isso. Finalmente, assim, infelizmente, a minha colega, nós temos uma outra professora de dedicação exclusiva aqui na escola, que é a Michele, ela trabalha um pouco dessas mesmas preocupações, sobretudo a noção de governança, quer dizer, ela, sim, sai bastante, digamos, da tradição do direito e vai em direção à noção de governança, especialmente nos temas relacionados a direito econômico internacional, certo? Então, ela tem aí algumas pesquisas em andamento, alguns projetos muito interessantes. A gente vai pegar o e-mail de vocês e mandar para vocês um documento explicando o núcleo, as várias pesquisas que estão lá, para vocês também poderem entrar em contato com ela se o interesse for mais nesta área econômica, certo? Então, eu não sei, ainda bem que eu casei há alguns meses atrás, então já não preciso me preocupar tanto com o meu poder de sedução, mas eu espero que haja ainda alguma medida em que vocês tenham, pelo menos, se interessado pela área. Muito obrigado. Obrigada, Salem. Agora, a ideia é que eu apresente o núcleo de direitos dos negócios e, posteriormente, faça uma parte mais, apresente questões formais de quem entra como aluno aqui no programa de mestrado profissional não, acadêmico, que precisa se conhecer. Quanto ao núcleo de negócios, vou falar sobre uma parte da pesquisa que é feita em negócios na escola, porque é um núcleo que recentemente se partiu em vários, e a minha parte, o meu núcleo de pesquisa, olha para o mercado de capitais. Nosso núcleo se chama Mercado e Investimento. Nós estamos preocupados em estudar essa parte do direito. Pela fala dos outros professores, do Salem, do Garcês, do Eurico e do Mário,
percebe-se que quem trabalha na escola veio para cá e deixou outras oportunidades de estudo e de trabalhos e de caminhos profissionais por um incômodo. Eu acho que quem vem conhecer o nosso programa percebe isso. O que é isso? Essas pessoas são incomodadas com a forma como se estuda o direito e são apresentados em trabalhos acadêmicos e com a própria formação. Acho que todos os professores que estão aqui têm um incômodo com a própria formação na graduação e na sua pós-graduação. Então, ninguém se satisfaz em argumentos de autoridades, né? Ninguém se satisfaz em fazer um trabalho que vai falar o fulano diz isso, o fulano diz aquilo, nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim, na Grécia é assim, e, por isso, chega-se a uma determinada conclusão. Então, o ponto de partida é muito diferente. A dogmática, pela dogmática, não faz sentido. Não se despreza, quer se conhecer, quer se entender, mas ela não é suficiente para chegar a alguma conclusão na via jurídica. Então, eu não quero simplesmente, como dizia o Eurico, olhar a legislação, ver como os tribunais a interpretam, olhar como os grandes nomes do direito olham, e, por isso, vou terminar por aqui a minha pesquisa acadêmica. E isso, pelo menos na minha experiência, é muito forte, porque você olha, você fez isso, tudo bem, o fulano diz isso, hoje diz isso, daí na minha área, que é uma área onde a academia e a vida profissional se mistura muito, porque são dados muito pareceres, depois esses pareceres são publicados, e aí você tem um caminho que fala, bom, é desse jeito, por quê? Porque o fulano diz isso, o ciclano diz aquilo, e uma instituição interpretou desse jeito, fala, bom, mas... E é isso que serve a pesquisa jurídica, é para isso que eu me dediquei, eu me propus a estudar o direito de uma maneira diferente do advogado, do juiz, né, um olhar diferente. O que eu posso contribuir? O que essa pesquisa contribui? Ela não contribui com muito, ou você compila e também dá a sua opinião, querendo virar um outro argumento de autoridade. Não satisfeito com isso, qual é o outro olhar? Ou para onde eu devo olhar para fazer uma pesquisa em direito? E a ideia que apareceu muito claro aqui, e eu acho que é muito claro para nós, e nós esperamos que quem entre no programa de mestrado também o faça, bom, isso se aplica onde? Ou que estrutura que eu estou olhando? Por que o meu ponto de partida, ao invés de ser a biblioteca e os livros que estão na biblioteca, não pode ser a realidade? E, a partir da realidade, do problema que eu encontrei, e aí a palavra é bem essa, que eu encontrei, porque você precisa encontrar o problema e demonstrar que o problema é esse. Então, a gente se apropria muito da forma de pesquisa das ciências sociais, não todos nós, mas em grande parte, para falar, bom, o problema é esse, né? A estrutura de mercado está errada, não tem transparência, ou o princípio da legalidade, como o meu falou, não é dessa forma, é de outra. E, a partir daí, você pode olhar os livros, a partir daí, você pode olhar o mundo pela via da dogmática. Até muitos trabalhos aqui feitos, eles são capazes de colocar um problema que não está colocado. Mas falava, mas por que você faz isso? Você consegue demonstrar que o problema é outro, que não aparece usualmente na dogmática. Então, partindo disso, o núcleo de mercado e investimento, que foi recentemente criado, que é formado por mim, pelo professor Ari Osvaldo Matos Filho, pelo professor Francisco Satiro, a gente busca entender as estruturas do mercado de capitais, as instituições que funcionam nesse mercado, para perceber como a disciplina jurídica se dispõe a trazer as regras que vão ser aplicadas, que vão disciplinar estes agentes. Então, nas nossas pesquisas, tem três, pelo menos hoje em dia, tem em andamento 3 tipos ou 3 preocupações. Uma delas tem a ver com o internacional, que é olhar a importação de regras. Depois da crise internacional, cada vez fica mais forte, que não dá mais para trabalhar mercado de capitais ou sistema financeiro olhando o próprio umbigo só. É necessário pensar como
os normativos, ou como os foros internacionais, as ideias que transitam em foros internacionais são importados ou entram ou não no Brasil, e por que entram e como entram. Esse olhar, ele mostra que, hoje em dia, o problema não é mais olhar em Brasília, o lobby em Brasília, porque a origem das regras estão em outros foros internacionais, e perceber como o Brasil participa desses foros, ou como as ideias desses foros internacionais entram no Brasil. Então, entender o Financial Stability Board, a IOSCO, que é a organização das instituições que regulam o mercado de capitais, como é que essas normas são formadas e como elas entram no Brasil. Então, esse é um ponto que nós estudamos, estamos explorando, que, se você pega qualquer livro sobre mercado ou societário, a IOSCO, no máximo, vai aparecer como um exemplo ilustrativo de regra, e o que a gente quer mudar é entender outra coisa, é a estrutura de poder normativo e de onde vêm os modelos de regulação desse mercado cada vez mais internacional pelos seus agentes. Os agentes do mercado de valores imobiliários, a internacionalização se dá muito por eles, pelos bancos, pelos investidores, e eles dão, diríamos, uma carta importante para o direito, que tem que ser olhada no nosso modo de ver. Uma outra preocupação nossa é estudar as instituições locais, e como é que a criação de regras, como é que se dá a supervisão e fiscalização e a punição. Então, judiciário, a gente se preocupa em entender como é que o judiciário participa da regulação do mercado, porque a impressão de que, se eu puno, se eu dou uma liminar dizendo que a regra da CVM não é aplicada, sobre, quer dizer, remuneração de administrador não precisa ser divulgada porque viola o princípio da privacidade. Ponto. Parece uma decisão isolada, mas, quando se for olhar a fundo, o judiciário está participando da regulação de mercado de capitais ao dizer que determinada regra se aplica ou não aplica. Então, é olhar as instituições que talvez nem tenham a consciência que estão regulando o mercado, estão dizendo, olha, isso para mim não é importante. Quando vem um judiciário e muda uma punição alta dada a um banco de investimento, ele está dizendo, olha, essa conduta não é tão séria e, por isso, eu estou mudando a regra, a punição. Ele está participando da regulação do mercado. Então, estudar a regulação do mercado não é só olhar para o órgão regulador em si, mas todas as instituições estatais que participam na regulação do mercado. E não só as instituições estatais, as privadas nesse mercado, no nosso jardim, diríamos assim, no que a gente olha, tem uma função imensa, tanto na criação de regras, quanto na participação do funcionamento do mercado. Então, a gente olha para a pesquisa feita, a gente faz uma pesquisa específica sobre a autorregulação, que não tem nada a ver com o mercado que se regule, faça o que quiser, cria as regras. Não, ela tem uma relação bastante importante com a criação, punição, muito... eu sempre dou esse exemplo, porque ele fica muito claro quanto o privado tem importância para a regulação do mercado, que é o crime de insider trading, por exemplo. Se a informação não for gerada na Bolsa de Valores, na fiscalização das negociações, não se consegue que a via administrativa e a via penal funcionem, porque a informação não é gerada. Então, ele participa também na regulação do mercado ao fiscalizar, monitorar e informar as irregularidades, quer dizer, que a informação gerada nele mostra a manipulação do mercado, a oscilação atípica. Então, mostra ali que a autorregulação também não é só livre mercado, deixa-se que as coisas aconteçam, tem ali uma relação, uma interface muito forte para funcionamento do aparato estatal e contribuição, que é um desenho regulatório muito diferente de outros mercados. Uma outra pesquisa, outra linha de pesquisa que se faz são dos atores de mercado. Então, assim, é olhar os intermediários. A gente está começando uma pesquisa agora forte dos intermediários, que é muito pouco olhado pelo direito. O direito societário, governança corporativa, mercado de capitais pelo emissor de valor mobiliário, principalmente no mercado de ações, é bastante estudado no Brasil. Tem pesquisa sobre isso, tem gente falando sobre isso. Mas
Quem consegue falar uma pesquisa sobre os fundos, mecanismos coletivos de investimento, que saem do que é a natureza jurídica e conseguem olhar que regulação é desse mercado, que mercado é esse, quem são os atores, governança em fundo de investimento, por exemplo, se fala muito em governança corporativa em emissora, em SA, e nos fundos, que são aqueles que captam recursos e colocam recursos no mercado. Então, a gente está preocupado agora em iniciar uma linha de pesquisa dos intermediários de mercado. Mas, talvez, quem está pensando em entrar nessa área, fala, bom, tudo bem, vocês estão fazendo isso agora, daqui a um ano vão fazer o quê? Mais do que o que nós estamos fazendo, é importante perceber como nós estamos fazendo. Porque, se chega um aluno que tem um interesse específico, que vem de uma bagagem profissional X e tem interesse em estudar alguma coisa, a aceitação é muito forte por nós, professores, porque consegue trazer para nós um olhar de alguém que estava no mercado e percebeu um problema muito forte. Mas a ideia é, não me faça um trabalho que vai me fazer simplesmente a varredura da literatura, né? A varredura da literatura nacional e internacional, e vai apontar, diríamos, o falar sobre o que os outros falam. Tem que ser uma pesquisa que tenha não digo impacto, mas que consiga conversar com o problema e consiga trilhar uma solução efetivamente apresentada. Então, essa é uma característica grande das nossas pesquisas aqui, que é sempre trabalhar com a instituição pesquisada, mas não para que ela... Primeiro, que a informação vem dela, e a gente precisa dela muitas vezes, e outra, que é uma conversa para percepção e também não ser crítica além do que precisa. Às vezes, ao de fora, falar, eu sou o pesquisador, vou criticar toda a realidade. Mas por quê? Eu lembro uma vez uma pesquisa que eu fiz sobre judiciário. Eu falei, não, porque no judiciário não aparece. Aí alguém perguntou, não aparece por quê? Bom, não aparece. Eu achei na minha pesquisa que não aparece as questões do judiciário. Mas por que não aparece? O advogado não leva? Não há interesse? Aí você começa a perceber, o juiz não decide assim. Outro dia, um juiz falou assim, a gente não decide, mas também o advogado não ajuda, porque ele não pede. Então, nem por a culpa é minha. A culpa é do advogado que também não faz o pedido direito e não tem a prova direito. Então, a pesquisa empírica ajuda a desconstituir algumas coisas que os livros trazem com grandes certezas ou apontam problemas que você fala, bom, talvez se a gente colocar a lupa aqui, o problema não está aqui, está lá. E só um trabalho que mostre isso já é um passo para que outro venha e fale, bom, se o problema está lá, vamos começar a investigar lá. E assim vai se constituindo o pensamento e o aprimoramento da disciplina jurídica, né, que talvez a contribuição maior que se dê é a propositura de incentivos que se tenha para desenvolvimento desse mercado. Então, por exemplo, hoje em dia a gente está começando a se preocupar aqui na pesquisa acadêmica com mercado de acesso. Como é que as pequenas e médias empresas têm acesso a esse mercado para financiamento? Que estrutura de financiamento têm as empresas? Assim, o professor Roca veio apresentar, há uns 15 dias atrás, uma pesquisa que mostra bem a inviabilidade de financiamento de pequenas e médias empresas no Brasil. Então, a empresa pegando dinheiro para construir galpão no curto prazo do banco. Isso não é a forma de se financiar crescimento de pequena e média empresa. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso que eu tenho para falar do núcleo de negócios, do núcleo de mercados e investimentos que está surgindo agora, mas que a pesquisa já vem de longa data. O que eu queria apresentar para vocês é uma parte formal, diríamos, de processo seletivo, enfim, para quem entra sempre, nós nos dispomos a ser diferente em alguns pontos. Então, o que é que aparece aqui como questões formais que precisam ser sabidas por vocês? Então, enfim, a área de concentração, como o Mário apresentou, até por exigência do regulador, né, do MEC, precisa existir. A nossa área de concentração é direito e desenvolvimento, nos termos que ele mencionou. Existem duas linhas de pesquisa, direitos de negócios e desenvolvimento econômico e social, e instituições do Estado Democrático de Direito e desenvolvimento político e social. Dentro dessas áreas, dessas linhas, desculpas, estão as áreas que nós apresentamos. Então, pode ter tanto um direito global relacionado com a linha de negócios, quanto uma pesquisa de direito global relacionada com instituições. Tem um outro núcleo de pesquisa que é políticas públicas e direito privado,
só para dar um exemplo, que podem sair pesquisas tanto relacionadas com o direito dos negócios, quanto em instituições, né? A área de direito dos negócios também pode gerar pesquisa de instituições e direito dos negócios. Não. Existem duas linhas, direitos dos negócios e instituições, né? E aí as pesquisas, dependendo do seu caráter, do seu objetivo e da metodologia, elas são alocadas em alguma dessas linhas. Tá? Como é que vira aqui? Já virou. Tá. Então, agora, um processo seletivo. Ontem, quando foi para montar essa apresentação, me passou pela cabeça assim, mas precisa falar isso, né? Meritocracia, vou falar o que o processo seletivo não é por indicação. Pelo amor de Deus, é claro que não é, mas não é bem isso, porque quando se compara com outros programas e que tem mesmo certas dificuldades de entrada ou certas barreiras de entrada, e eu sou uma pessoa que enfim, até hoje não sei como eu passei no mestrado da USP, porque lá todo mundo falava, eu sou aluno do professor tal, porque eu já sou garantida. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui, quando eu vim fazer o meu doutorado? E acabei entrando, mas o que é importante deixar claro é que, no processo seletivo realizado aqui na Direito GV para a entrada no mestrado acadêmico, o critério é meritocracia mesmo. Não tem nenhuma relação com indicações, vínculo com professores. O que tem é preocupação, a preocupação da escola é que saiam bons trabalhos. E bons trabalhos existem a partir de bons alunos, né? Pessoas com vontade de fazer, pessoas com disposição de usar a massa cinzenta para pensar e refletir sobre um determinado tema. E isso só acontece com um bom processo seletivo, né? Não é a indicação que vai garantir bons trabalhos. Então, é mesmo meritocrático. A vaga independe do orientador, né? Se for contrapor com o processo seletivo da USP, onde você já tem que indicar um orientador. Aqui, não. Entra-se no programa e o orientador é definido no primeiro semestre, tendo em vista o interesse do aluno, a temática e de perspectiva também, porque, muitas vezes, a pessoa pode fazer uma pesquisa em societário, com um professor que está trabalhando políticas públicas, como foi o caso da Ana Carolina, que fez com a Flávia sobre a administração de sociedades anônimas, né? Então, as provas são corrigidas sem o nome e por pessoas que desconhecem a origem da prova, para mostrar uma imparcialidade grande na correção. São duas correções, né, a blind review, para que, justamente, tire um subjetivismo, ou, se houver muita discrepância da nota, pede-se para um terceiro olhar. A ideia é ter imparcialidade e o máximo de proximidade da avaliação, para que não se torne subjetiva. Tá? Além da prova, tem a entrevista. Então, é feita uma prova com base numa literatura previamente selecionada, que ainda está para ser definida. Vai ser modificado em alguns pontos para ficar mais próximo de uma literatura usada no programa. E a prova é feita baseada na literatura prévia dada. Então, obviamente, é uma literatura obrigatória de leitura e, às vezes, na correção, que eu já participei desse processo, você percebe que não há leitura. Então, ou não há compreensão da leitura. É importante que, minimamente, o aluno que queira entrar se disponha a ler a leitura obrigatória e consiga responder, refletir sobre a pergunta com base naquela literatura. Posteriormente, tem as provas, depois vou pedir até para a Cris que me ajude se eu falar alguma coisa, de proficiência em inglês e de conhecimento específico. Então, aqui estão as provas que eu estava mencionando para vocês. Prova de proficiência na língua inglesa vem de uma exigência, porque parte da nossa literatura é nessa língua, né? Parte da literatura utilizada no curso é em língua inglesa, por isso pede-se a proficiência em língua inglesa numa prova formulada pela própria escola. Tá? Prova de conhecimento específico, que eu mencionei para vocês, é a prova com base na literatura básica dada no regulamento. E, posteriormente, há uma análise também do projeto de pesquisa.
Quer dizer, vocês têm a língua, a literatura e a capacidade de fazer um projeto de pesquisa sobre um determinado tema, né? Aí vem, às vezes, não, mas já preciso fazer um projeto de pesquisa que eu farei necessariamente. Ele não é vinculante, o projeto de pesquisa. O que nós queremos dos candidatos é que demonstrem uma capacidade de elaborar um projeto de pesquisa, de encontrar um problema, né? Assim, de encontrar e colocar. Quer dizer, eu tenho interesse em estudar os intermediários enquanto fomentadores do mercado de capitais, e eu vou ali encontrar um problema. Como é que eu vou fazer isso? É a metodologia, né? Eu vou estudar os livros. Não, então, você não vai encontrar nada, né, se você quer entender os intermediários. Então, qual metodologia? Eu vou estudar a partir da disciplina, do órgão do autorregulador, enfim, se coloca como é que eu vou, lógico, no olhar daquele aluno que está tentando entrar num programa que tem um olhar diferente para o direito. Isso não é uma tarefa fácil, né? Talvez um aluno de ciências sociais tenha mais facilidade disso do que um aluno ingressante em direito. Mas é se dispor a pensar como é que eu vou chegar a demonstrar aquilo que eu quero. Então, e aí, no projeto de pesquisa, o que se olha muito é isso, é uma capacidade de problematização e de tentar encontrar caminhos para chegar lá. Então, é um projeto de pesquisa. E a última etapa é a entrevista. Então, a partir do momento que as provas foram corrigidas, os projetos foram olhados, chama-se para a entrevista o aluno, o candidato ao aluno do nosso programa. Essas entrevistas ocorrem com professores das diversas áreas do nosso programa. Então, assim, não é porque eu vou fazer um projeto em mercado de capitais que estarão 3 professores de mercado de capitais olhando para mim e perguntando 1000 coisas dessa área. Não. Terão professores de privado, de global, de metodologia, de teoria geral, para fazer uma entrevista que é muito de percepção, de, olha, eu sei do que eu estou falando, eu quero o que é que você quer com uma pós-graduação aqui na Direito GV, que é uma pós-graduação, diríamos, que tem suas especificidades, está disposto a fazer o trabalho. Por quê? É uma entrevista que quer olhar um aluno que vai fazer um bom trabalho, que tem, digamos assim, perspectiva de trabalhar muito bem aqui dentro da escola. É essa a ideia da entrevista, que tem muito relação com o projeto de pesquisa da pessoa e da sua prova. Tá. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir fazer. Já passou? Ah, tá. Bom, aqui vem as especificidades do nosso programa, né? A primeira delas é essa dedicação integral à atividade acadêmica. Acho que quem fez mestrado em outra escola, em outra faculdade de direito, nas federais em especial, sabe-se que não precisa da dedicação exclusiva. Eu posso continuar trabalhando e fazer os créditos na parte da noite e escrever. Depois dos créditos, em geral, o aluno fala: agora só falta fazer o trabalho, né? Agora só falta a tese, que o crédito eu já fiz. Porque isso dá para fazer em qualquer hora. O que não se quer é isso, né? Apesar de não ser obrigatório, mas para receber a bolsa de estudos oferecida pela Fundação, tem que ter dedicação exclusiva e integral. A justificativa disso é a crença de que uma dedicação exclusiva e integral faz com que o trabalho final saia de uma qualidade muito superior àquela que a pessoa faz malabarismos e, à noite, no final de semana, a hora que dá, eu vou ler, né, o que é possível. No outro fim de semana, eu vou ler um outro ponto. E um mês antes de entregar o trabalho, eu tiro férias do escritório e escrevo a minha tese. Às vezes acontece isso. O que não se quer é isso, quer que se tenha uma imersão no programa e daí consiga fazer uma reflexão efetiva sobre um determinado problema jurídico. A orientação é definida no primeiro semestre, como eu mencionei para vocês, não há a escolha do orientador prévia, muitas vezes a pessoa já entra querendo fazer um trabalho com o orientador e provavelmente fará com esse orientador, mas não é garantido e também não é pré-definido. O programa de formação docente, o Garcês já mencionou para vocês, ele é bastante importante ou interessante para a escola, porque se nós pensamos
a maneira de pensar o direito diferente, e isso vai aparecer na pesquisa, a ideia é que isso também apareça em futuras docências também em outras instituições. Então, como é que a gente pode pensar que o aluno que fez o mestrado aqui consiga ser professor em outras instituições com um olhar diferente também, né? Que não parta da natureza jurídica do Instituto e termine lá com a citação de um exemplo de jurisprudência, e essa é a aula expositiva dada, né? E na outra a gente pergunta onde paramos e vamos lá. Então, quer também que isso se propague como em outros programas, e por isso a formação docente é bem importante. A metodologia utilizada na escola de pesquisa é diferenciada ou pode ser diferenciada. Por que eu falo pode? Porque tem alguns alunos que falam, eu tenho que fazer uma pesquisa empírica, porque nessa escola só se faz pesquisa empírica. Não é verdade. Quer dizer, uma boa pesquisa teórica também é muito bem-vinda, né? Então, a metodologia de pesquisa é diferenciada, ou quer que seja diferenciada, mas também não se impõe que se faça alguma coisa que não se acredite. Metodologia, isso também, metodologia de ensino é diferenciada. As aulas têm uma metodologia específica que tenta tirar o aluno do conforto de ir à sala de aula e estar de corpo presente, mas não participar na formação do conhecimento. A possibilidade de realizar intercâmbio. Depois eu vou chamar o Dalton, que fez intercâmbio. Então, é um programa que tem relações com outras instituições fora do Brasil, e é incentivado que os alunos participem desse programa de intercâmbio para ter experiência em outros lugares, em outros programas. Depois o Dalton vou chamar para ele contar um pouco da experiência, né? E a inserção do aluno nos núcleos de pesquisa tem a ver com o abandono da ideia de que o professor vai fazer a sua pesquisa e vai ficar cômodo com a sua pesquisa. Primeiro, porque acredita-se que uma linha de pesquisa não se forma com uma cabeça só, e com um trabalho só. Então, os alunos inserem-se nas pesquisas feitas na escola, porque aprendem a fazer pesquisa, aprendem ou contribuem com a pesquisa coletiva, né? Contribuem e o regulador exige isso da gente também. Ele fala, se um aluno entra num projeto de pesquisa, ele começa a perceber que ele tem um foro de discussão, ele começa a ver como é que o outro faz, ele começa a participar em pessoas que já vêm fazendo isso. Isso é muito importante, se comparado com outras situações, que fica isolado fazendo sua pesquisa, vem aqui, faz a qualificação, vem aqui e defende a tese. Não, participe e contribui. A escola quer a contribuição do aluno que entra nesse programa para que as pesquisas consigam sair com o corpo e com o aprendizado em como fazer pesquisa, né? Então, é uma dupla, é uma mão, via de mão dupla, né? Quer dizer, o aluno aprende e o professor também se apropria de uma capacidade de pesquisa grande dos alunos que estão inseridos aqui. Se nós olharmos isso aqui, tem a ver com, não todos os itens, mas dedicação integral, programa de formação e inserção nos núcleos de pesquisa, esses 3 itens têm a ver com o que a gente fala de contrapartida à bolsa, né? É um programa que não é o aluno não precisa despender recursos, mas existem algumas contrapartidas a essa isenção do recurso, que é contribuir com a pesquisa interna, contribuir com os núcleos, contribuir com o programa de formação docente da escola. Então, a Bolsa Mário Henrique Simonsen é dada para todos os alunos que solicitam. Então, já na inscrição, solicita-se a essa bolsa. Existe o fundo de bolsas que garante que todos tenham essa bolsa e que não precisem pagar pelo programa. Mas, em contrapartida, é exigido que se participe ativamente dentro dos programas da escola, dos projetos de pesquisa. Então, o Dalton participa do NEF, que o Eurico coordena, o Vicente, que também é um outro aluno que está aqui, participa das pesquisas do orientador dele, que é o Bruno, junto comigo. Então, tem essa ideia de que a formação mesmo de um ambiente acadêmico onde o aluno seja bem acolhido, né, e tenha esse acolhimento, não só no pessoal, mas dentro do projeto e das pesquisas realizadas dentro aqui da escola, né. Tá.
Então, diríamos assim, são as informações necessárias e mínimas que eu queria chamar a atenção, tendo em vista que vocês têm acesso a todas as informações sobre o processo seletivo, sobre a inserção do aluno aqui na Direito GV. Eu vou falar o mais breve possível, mas eu acho que 2 coisas são importantes em relação ao programa de intercâmbio. Primeiro, quais são os requisitos, quais são as formalidades, as obrigações, e depois, como o programa de intercâmbio se encaixa na instituição, na formação do aluno e na contrapartida às obrigações acadêmicas, né, do aluno. Bom, primeiramente, em relação às questões formais, o processo de intercâmbio demanda também um processo seletivo dentro do mestrado, composto também de entrevistas, composto do exame de proficiência. Então, não é o mesmo exame. Para aqueles que fazem a prova de inglês, não seria o mesmo exame, seria um TOEFL ou algum outro exame de proficiência aceito, dependendo do edital e do processo seletivo. Existem diversas universidades e instituições que vocês podem se candidatar. Então, no meu caso, eu fiz o intercâmbio na Northwestern University, em Chicago, mas existem diversas outras faculdades em vários outros países, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, algumas na América Latina, o que dá também uma gama bem grande de oportunidades para os alunos. Além disso, assim que você... Uma coisa importante, façam um exame de proficiência, se desejarem, com bastante antecedência, porque, pelo menos no caso do TOEFL, ele costuma demorar e não há uma disponibilidade muito grande. Após o processo seletivo, se vocês forem escolhidos, vocês podem também serem alocados para uma ou outra faculdade, não necessariamente aquela que você prestou como a sua primeira opção. Aí você tem a opção de escolher ou não fazer essa faculdade e ir para esse intercâmbio. Uma coisa importante é que a tuition ou qualquer outra matrícula não é cobrada, então todos os pagamentos são, na verdade, feitos por vocês na contraprestação acadêmica, não há nenhum desembolso financeiro, a não ser o custo de vida no respectivo país. Se bem que... Desculpa. Moradia e alimentação. No meu caso, transporte, a própria faculdade deu um vale em relação ao ônibus e metrô que valia para o semestre inteiro. Então, eu não gastava com transporte, a não ser táxi, ou eventuais coisas pessoais, extraordinárias. Bom, acho que isso cobre... não, em relação à faculdade. O programa da faculdade depende muito da faculdade que você vai, da universidade que você presta. No meu caso, você poderia pegar algumas matérias, claro que respeitando os créditos que a GV demanda também. De preferência, você vai pegar os créditos que tenham a ver com a sua área de pesquisa, que tenham a ver com o seu... a linha de pesquisa da instituição que você está ligado. Por exemplo, eu estava ligado à UNEF, então acho que a maioria dos créditos que eu peguei se relacionavam com o direito tributário. Uma das disciplinas se relacionava com a disciplina do Garcês, que era Direito e Educação da Faculdade de Northwestern. E vocês têm que compatibilizar também com a demanda de estudar em outra língua, fazer essa compatibilização, porque às vezes não é fácil. Claro que demanda para a gente que não está acostumado com outro sistema jurídico, com outro tipo de ensino e outro tipo de avaliação, demanda uma certa compatibilização, mas isso também, para quem passa no programa de mestrado e começa a cumprir com as exigências do programa de mestrado da GV, pelo menos com todos os alunos que eu vi e que eu conversei, nenhum deles teve problema em relação às exigências das faculdades no exterior. Agora, contar também um pouco como isso agrega ao aluno e à própria faculdade. Eu vou contar um pouco da minha experiência. No meu caso, eu trabalhava já com a linha de tributário internacional no NEF e tive interesse também por estudar sistemas diferenciados de sistemas do mundo, né? Então, nas nossas pesquisas do NEF, a gente estudou Estados Unidos, Alemanha, Japão, outros países, e eu considerei que estudar dentro de uma universidade estrangeira seria uma possibilidade interessante para complementar essas pesquisas.
De fato, a experiência não ajuda apenas nas pesquisas, mas também ajuda a sua percepção do que é o direito em outra faculdade, a sua percepção de como você pode estudar de um jeito diferente e como as outras pessoas tratam as relações jurídicas fora do Brasil. No meu caso de direito tributário, foi um choque bastante grande, porque a gente pensa que o Brasil é complexo, tem bastante regulação, e a gente pensa que o resto do mundo mais avançado, mais desenvolvido, tem uma regulação muito mais fácil, acessível, quando, no caso dos Estados Unidos, é justamente o contrário. Quando a complexidade dentro do direito tributário norte-americano é sensível, é muito grande a dificuldade de algum estrangeiro entrar dentro do sistema jurídico, pelo menos em relação ao tributário, dentro do sistema jurídico norte-americano. Então, esse tipo de coisa faz com que você tente se aprofundar mais nas diferenças entre os sistemas jurídicos, tente se aprofundar mais nos seus estudos e na sua linha de pesquisa. Assim que você volta, você tem uma visão diferente do que são essas peculiaridades dos sistemas jurídicos comparados. Você tem uma possibilidade de conversar com seus colegas qual foi a sua experiência, como essa sua experiência pôde agregar na sua linha de pesquisa e, mais do que isso, apresentar também nos seus próprios trabalhos as suas conclusões e as suas pesquisas, seus estudos que você fez lá fora. Então, eu acredito que o programa de intercâmbio é fundamental para a faculdade, não só porque o aluno volta um aluno melhor, mas também porque a instituição, a Fundação Getúlio Vargas, ganha com os resultados de umas pesquisas que possam agregar o conhecimento que você teve lá fora. E, nesse sentido, se algum de vocês entrar no mestrado e tiver interesse nessa linha de intercâmbio, eu recomendo fortemente e tenho certeza que vai agregar bastante para vocês.